Será que a dor lombar está incomodando muito vocês aí essa semana? É por isso que eu tô aqui. Tô aqui para te ajudar aí, você que está aí me assistindo, a reduzir a dor com três movimentos muito bacanas e muito tranquilos de você fazer da sua casa ou do seu apartamento. Mas eu também não tô só aqui por isso. Eu tô aqui para te explicar a importância de cada um deles e para mostrar que independente se você tem hernia de disco ou não, você pode sim melhorar os seus hábitos e estar reduzindo a sua dor lombar aos poucos. Se você não me conhece, meu nome é Paulo Simões, sou personal trainer, especializado em exercícios para a melhora da dor lombar e hoje eu estou aqui para te ajudar com o tema desse vídeo, que são três movimentos para reduzir a dor lombar, independente se você tiver hernia de disco, como eu já falei. E antes de entrar a fundo nos movimentos, te explicar a importância de cada um deles, eu quero explicar uma coisa para você que às vezes não fica muito bem entendida. A gente tem muito costume de associar a nossa dor lombar a algum tipo de lesão. É por isso que quando a gente tem hernia de disco, é constatado algum desgaste na nossa coluna, a gente associa muito a dor àquele desgaste, àquela hernia de disco especificamente falando. E hoje eu tô aqui para falar para você, você não precisa se preocupar tanto com isso, porque o que acontece? A hernia de disco e outros desgastes da coluna são processos muito comuns de acontecerem, principalmente quando a gente vai avançando um pouco mais a nossa idade, ou se a gente teve uma rotina de atleta muito pesada, muito dose excessiva, por exemplo. São processos naturais de acontecerem. Eu sei que às vezes é difícil a gente visualizar que a dor não tem muita relação com isso, mas muitas vezes a hernia de disco é só uma parte da sua dor que está envolvida em muito mais coisas, como o nível de estresse, como também a ausência de exercício físico, como uma má alimentação. Então não é só ela que está causando a sua dor. Quero deixar isso bem claro antes da gente começar a outra parte do vídeo. Mas para você entender melhor, eu quero fazer uma analogia que faz muito sentido, acredito eu. Imagina, quando a gente vai ficando mais velho, a nossa pele, por exemplo, aqui minha testa deu uma frisada, ela dá uma enrugada, ela vai mudando ali o tom da nossa pele, a questão que ela vai ficando mais enrugada, vai mostrando ali no espelho toda vez que a gente acorda, nos anos vão se passando, a gente vai vendo ali um processo de envelhecimento acontecendo. E é um processo super natural, não concorda? Todos nós vamos ficar mais velhos a cada dia que passa e a cada ano que passa. E não tem mal nenhum nisso. A pele ficando mais enrugada não demonstra nenhum tipo de doença ou nenhum tipo de problema que a gente está tendo na nossa vida, especificamente na nossa saúde. Apenas é um processo natural de quem está ali passando os anos vivendo a vida. E com a questão de desgaste na coluna é a mesma coisa. Conforme a gente vai usando mais o nosso corpo, desgastes vão acontecendo. Então, que enruga a pele, os desgastes acontecem na coluna, mas não necessariamente a dor vai acontecer. Os desgastes também são um processo natural. O mais importante são os hábitos que envolvem a nossa rotina. Os hábitos que envolvem a nossa rotina, a maneira que a gente enxerga aquele incômodo lombar que a gente está passando, são muito mais importantes do que a gente se preocupar toda hora. Eu tenho hernia de disco, minha dor é por causa disso. Isso não ajuda em nada. O que ajuda de verdade é você ter uma rotina com exercício, que eu vou estar te mostrando três aqui hoje, você ter uma rotina com uma boa alimentação, você ter uma rotina com um bom gerenciamento de estresse. São essas coisas, são esses pilares que vai te ajudar. Entenda de uma vez por todas, igual eu falei a parte do envelhecimento, os desgastes na coluna, eles na maioria dos casos não vai estar interferindo na sua dor. Tem muitas pessoas que têm desgaste na coluna e não tem nenhum tipo de dor. Muitos estudos indicaram que a maioria das hernias de disco são assintomáticas, a gente sabe disso hoje. Então, a maioria das pessoas que tem dor, se você tem dor, eu sinto muito, eu sei como é pesado ter dor. Inclusive eu já passei por isso, tem até um vídeo no canal que eu conto sobre isso, eu já passei por isso também, então eu sei bem como é. A gente tem que entender que o que vai ajudar a gente são um conjunto de hábitos positivos como o exercício. E antes de eu entrar a fundo nos exercícios, eu quero te deixar mais uma coisa bem clara que eu gosto de deixar muito claro em todos os vídeos que eu dou dica de alguns exercícios para vocês. É super importante que você entenda que não adianta você pegar, aplicar os exercícios que eu vou falar aqui para você, sentir uma melhora e não manter a consistência de uma rotina de atividade física. Não adianta nada você fazer um exercício, sentir um pouco de melhora e depois não manter a consistência.
É muito importante sim que você use as dicas de exercícios que eu estou te dando aqui, mas também que você entenda que não vai ser isso sozinho que vai fazer você melhorar. É você pegar ele, você incluir como hábito na sua rotina e aí sim, aos pouquinhos você vai tendo uma melhora e não só aquele alívio que eu tô aqui trazendo para vocês então dos exercícios. Do primeiro exercício que eu tô aqui mostrando para vocês, muito usado nas academias e em diversos programas de treinamento. E muitas pessoas, às vezes, você pode também entender isso, acham que ele pode ser maléfico para a coluna, que ele pode fazer mal para a coluna, mas isso não é verdade. Qual exercício que eu estou aqui passando para vocês hoje? É o agachamento. E hoje o agachamento é até um pouco diferente. Você vai estar segurando um peso embaixo mesmo, vai estar fazendo um agachamento. Logo, logo você vai ver eu fazendo aí. Pode ficar tranquilo para você fazer ele muito bem. E por que ele é importante? Pensa comigo, gente. O agachamento está envolvido na grande maioria das nossas atividades. E às vezes parece que não, mas está. Quando você vai no banheiro, por exemplo, você tem que agachar e levantar. Quando você vai sentar para tomar café, almoçar e jantar, você deve fazer isso pelo menos 3 vezes ao dia, né? Café, almoço e janta. Ele vai estar envolvido também. Quando, por exemplo, você tem que entrar no seu carro e depois levantar, ou entrar no Uber e depois levantar, o agachamento ele está sempre envolvido. Se ele está sempre envolvido nas nossas atividades do dia a dia, é super importante, super válido que a gente faça um treino usando o agachamento. Prepare a musculatura envolvida no agachamento para que essas atividades fiquem mais fáceis. Você visualizando isso, você vai fazer o agachamento com muito mais segurança, porque muitas pessoas têm medo de agachar por conta de ter algum desconforto na lombar e isso causar algum mal para a coluna. Isso não acontece. O movimento é super importante para a coluna responder melhor, para a coluna ter uma resiliência estrutural melhor. O agachamento é um exercício que trabalha diversas articulações. E por trabalhar diversas articulações, é um excelente exercício para te dar confiança, para corrigir algumas fraquezas musculares que você pode estar tendo e assim ir estabilizando a sua dor lombar. Então, sem mais enrolações, confere para mim o agachamento que eu preparei hoje que você vai fazer na sua casa. Viu só? Você vai segurar aí, pode ser o amaciante, igual eu estava fazendo com o amaciante, pode ser uma garrafa de água da geladeira ou qualquer implemento, não importa o peso nesse momento, só importa que você faça um movimento igual eu mostrei aí no vídeo. Você segura, deixa os braços bem esticados, desça o quadril devagar e você vê que o tronco fica um pouquinho inclinado mesmo, não se preocupe em inclinar esse tronco. Dicas importantes, use uma amplitude que você se adapte bem a ela. Vamos supor que você não consiga descer na amplitude que eu desci, mas lá embaixo perto do chão. Desce um pouquinho menos e volta e aos pouquinhos você vai melhorando essa amplitude. Não se preocupe com isso e nem arrume desculpas para você não fazer. Faça nas suas condições, controlando a amplitude de movimento e fazendo um bom trabalho de respiração, que esse exercício com certeza vai te ajudar a dar mais função para as articulações, principalmente do quadril, e assim estar melhorando a sua dor lombar. É muito importante que você faça ele, faça bem feito igual eu fiz, mas adaptado à sua realidade. Usa a sua amplitude, o máximo de amplitude que você conseguir, sem mudar muito o padrão de movimento, para você ter uma execução legal desse movimento, beleza? Então, vocês viram, bem simples de fazer, eficiente e seguro para você fazer na sua própria casa. Pode fazer 10 a 15 repetições, 2 séries, um exercício que você fizer em 2 séries, 10 a 15, já vai te ajudar muito aí a você já começar a incluir bons exercícios na sua rotina e ter a redução da dor lombar, ver a redução dessa dor lombar acontecer. Segundo exercício que eu vou mostrar aqui. Primeiro vocês viram, é um exercício que você está lá segurando o peso para fazer o agachamento, mas é um exercício que usa muito os músculos dos membros inferiores, ou seja, os músculos do quadril principalmente. E pode não parecer, mas não é só os músculos perto da lombar que a gente tem que trabalhar para a nossa dor melhorar. Nós precisamos trabalhar nosso corpo como um todo, nosso corpo é um todo, nosso organismo é um todo. Então, nós precisamos trabalhar as outras articulações
para os nossos movimentos no dia a dia a gente ficar com mais confiança e também com uma função muscular articular melhor, porque isso também vai ajudar, outras articulações também vão ajudar muito a gente dar um alívio para a questão da dor lombar. Vamos imaginar um prédio, por exemplo, para vocês entenderem melhor. O prédio precisa que esteja tudo bem organizadinho para ele se manter firme, não é mesmo? Não importa se você mora lá no 17º andar, que está muito longe, por exemplo, do primeiro andar. Se der algum problema na estrutura do primeiro andar, com certeza esse problema vai chegar lá para você, não é mesmo? O prédio não vai ficar firme, não vai ser seguro de você morar, mesmo estando tudo certo lá no 17º andar. Explicando isso para você, ficando entendido que outras articulações que não estão próximas à lombar também são importantes, eu vou passar para vocês agora um exercício que vocês vão usar o braço, tá bom? É um exercício também que você vai ver, eu estou usando o meu amaciante aqui de casa também, tranquilo de fazer. Eu estou numa posição que favorece eu deixar minha lombar estável e eu vou estar trabalhando a força dos membros superiores, ou seja, a força dos braços, para estar aí dando essa função articular que o meu corpo também precisa para a minha dor lombar reduzir. Então, confere para mim o exercício. Vocês viram aí, exercício super tranquilo de fazer, pode ficar até um pouco fácil para você fazer se você não tiver um amaciante. Então, se você não tiver, pega uma garrafa de 2 litros aí de água, enche ela toda para você poder dar um pouquinho de intensidade aí para esse exercício, que a intensidade é importante também. Você viu que você vai subir, abrir, tenta controlar bem o braço aí e trabalhar bem a sua respiração, que também vai ser importante para te ajudar aí a reduzir a dor nesse momento. Se você viu, o primeiro exercício, trabalhamos os membros inferiores e o segundo, nós trabalhamos os membros superiores. Esse conjunto é super importante para a gente estar aí trabalhando melhor nosso corpo, trabalhando melhor nossas articulações e, consequentemente, assim a gente conseguir reduzir a nossa dor lombar, a nossa dor nas costas. São exercícios, pode ficar tranquilo. Igual eu falei no começo do vídeo, mesmo se tiver hernia de disco, mesmo se tiver desgaste nas estruturas da coluna, não tem problema. São exercícios que vão só te ajudar, não vão te atrapalhar no seu processo de melhora de maneira nenhuma, tá bom? E agora, você deve estar pensando, primeiro de membro inferior, segundo de membro superior. Qual que é o terceiro, Paulo? Não tem mais aí lugar. Vou fazer exercício com a cabeça agora, não? Não é assim, gente. O que eu preparei do terceiro exercício para vocês fazerem hoje? É um exercício que a gente vai trabalhar tanto o membro inferior quanto o membro superior no mesmo exercício. A gente sabe hoje que opções excelentes da gente trabalhar visando a melhora da dor são exercícios multiarticulares, porque você trabalhando o seu corpo inteiro, mesmo que você esteja com algum incômodo na lombar, as outras articulações vão estar te ajudando a fazer o movimento. Isso gera mais confiança e mostra para você que é possível você melhorar e também é possível você melhorar a força muscular e estabilizar melhor, dar uma estrutura melhor para a sua coluna. Então vai ser um exercício que nós vamos usar tanto o agachamento quanto a força dos membros superiores, com esse objetivo de preparar melhor suas articulações, colocar suas articulações para trabalharem em conjunto e, consequentemente, ajudar também a gente reduzir essa dor lombar. Então, confere só como é que eu juntei membro inferior e membro superior num exercício básico, mas muito eficiente para você reduzir a sua dor. Viu só? Nesse a gente juntou o agachamento com o movimento de empurrar os braços lá para cima, que também visa dar uma força para os membros superiores. O outro movimento de membro superior vai ser você abrindo e voltando o braço, e esse foi um de empurrar junto com o agachamento. Você fazendo os dois juntos, você também otimiza uma coisa
que a gente usa muito de desculpa para não fazer exercício, que é a questão do tempo. Nesse exercício eu consigo trabalhar praticamente todas as articulações envolvidas positivamente no processo de melhora da dor lombar e você gasta menos tempo aí. Eu sei que às vezes a rotina está apertada, família, trabalho, muitas coisas para organizar, então é um exercício que vai otimizar muito a questão do seu tempo também. Você viu os 3 exercícios simples que a gente pode fazer da nossa própria casa. Um lembrete, por favor, use os exercícios na sua amplitude, não precisa tentar forçar alguma amplitude se você tiver com um pouco de dor. Faça os exercícios numa amplitude que você sinta um conforto para fazer. Se tiver com um pouco de incômodo, não tem problema, pode fazer que vai estar te ajudando. E os 3 fazendo em alguns eu falei, outros não, né? Pode fazer sempre de 10 a 15 repetições em 2 séries. Se você pegar 10 minutos do seu dia, eu tenho certeza que você consegue fazer esses 3 movimentos que eu tenho certeza que podem te ajudar na redução da questão da dor lombar. Mas pode ter surgido algumas dúvidas, né? Uma dúvida muito comum é a questão do abaixar. Quero falar um pouquinho mais sobre isso e até um tema de um vídeo dessa semana também tem, que eu falei sobre se pegar peso faz mal ou não para a coluna, tá lá, tá no meu canal aqui também, se quiser acompanhar esse vídeo, ficou muito bacana também sobre essa questão. O abaixar, gente, pô, será que, Paulo, esse exercício de abaixar tudo, abaixar toda hora, isso não pode fazer mal para minha coluna? Não, gente, o abaixar não vai gerar dor. Como eu já falei nesse vídeo que eu citei, quando a gente está abaixando, quando a gente está se movimentando, independente de flexionar a coluna ou não, são movimentos super saudáveis para a nossa coluna. Se você sente dor nesses movimentos, pode ser porque a sua percepção de dor já está mais aumentada nesse movimento, ou seja, o que quer dizer isso, Paulo? Que você já teve dor antigamente, por exemplo, abaixando para pegar alguma coisa no chão, e o seu sistema nervoso lembra desse momento com uma percepção mais dolorosa. Tá? E quanto mais você fizer os movimentos de agachamento, por exemplo, os que eu mostrei aqui hoje, mais você vai se preparar. Quanto mais a gente evita um problema, mais grande ele fica, não é mesmo? Então, quanto mais eu evitar toda hora os movimentos que antes eu acabei sentindo dor e eu não ir colocando ele aos poucos na rotina, aos poucos, não estou falando para você chegar e fazer todos os movimentos que você não tem muita segurança, mas aos poucos a gente inclui nos movimentos, a melhora pode ser muito boa, viu? Não se preocupe, o abaixar tudo, o agachar não vai ter tanto efeito assim, ele é positivo para te ajudar a melhorar. Mas e se você for sedentário? Se você não tiver o costume de fazer exercício, tem algum perigo de você fazer esses? Eu sempre alerto para todos os meus alunos e as pessoas que me perguntam sobre exercício, que é muito importante a gente estar com os nossos exames médicos em dia, né? É sempre importante a gente fazer visitas periódicas ao médico para a gente saber se está tudo bem com a gente, se a gente está liberado sempre para atividade física. Mas esses são exercícios bem leves de você fazer. Não exclui de maneira nenhuma que você precisa sempre de uma liberação médica para você estar fazendo seus exercícios físicos. Mas fique tranquilo, que esses são exercícios tranquilos de você fazer, são exercícios que vão trabalhar a força com um volume bem pequeno, e por ter um volume pequeno, é essencial para você começar. Se você for sedentário e tem dor na coluna, o sedentarismo é um grande aliado dessa dor que você está sentindo. E é importante que você comece aos poucos. 3 exercícios que eu passei aqui hoje são super tranquilos de você executar na sua casa, eu tenho certeza que podem estar te ajudando muito e são seguros sim de você estar fazendo. Outra coisa que me perguntam muito, talvez pode ser uma dúvida sua, apenas fazer esses exercícios é suficiente para a dor lombar reduzir, para eu zerar a minha dor? Aí que entra um ponto muito importante do vídeo de hoje. Quero deixar claro que o exercício é a ferramenta melhor que a gente tem para reduzir questão de dor lombar. O exercício ele promove mais lubrificação nas articulações. O exercício ele faz mudanças cognitivas muito importantes. O que eu quero dizer com isso? Ele traz mais confiança para você fazer atividades que antes você não fazia. E por si só ele tem um efeito analgésico muito grande para a gente reduzir a nossa percepção de dor. Mas para você ter uma melhora a longo prazo, eu já falei aqui várias vezes que eu não estou aqui de maneira nenhuma para dar uma opção milagrosa. Para você fazer esses 3 exercícios e depois, não, vou fazer só esses 3 que o Paulo falou e não vou fazer mais nada. Não, é importante que você una os exercícios que eu passo aqui
com uma rotina de exercícios direcionados para você. E o que eu quero dizer com isso? Que às vezes você não gosta muito de ter uma rotina de exercício, mas ela é super necessária para você melhorar. Tem muitas coisas que a gente não gosta de fazer, mas precisa. Se alimentar bem, por exemplo, trabalhar. Às vezes a gente não quer ir trabalhar, mas a gente precisa também, é importante. Então entender, pega os exercícios que eu estou passando aqui para vocês e tenta incluir pelo menos de 2 a 3 vezes por semana. Se você for ver aqui no canal, já tem vários exercícios. Pega ali de 4 a 5 movimentos que eu já passei aqui para vocês, que você já aprendeu como se faz, e inclui na sua rotina 2 a 3 vezes por semana. Por quê? Porque a partir do momento que você está incluindo os exercícios aos poucos, já é um hábito que você melhora e um hábito muito poderoso para você reduzir a sua dor lombar. E isso pode ter um efeito cascata muito importante. Porque eu já falei aqui que os agravantes da dor são as coisas que realmente a gente tem que se preocupar para a gente estar melhorando. E o que são eles? É um nível de estresse muito grande, é o sedentarismo, é uma má alimentação. Então, a partir do momento que você começar a se exercitar 3 vezes por semana, com certeza você já vai se motivar a se alimentar melhor, com certeza você já vai reduzir o estresse, que o exercício faz isso, ele deixa a gente com taxa de estresse menores se for feito na dose certa, igual eu tô falando para vocês, ir aos poucos. Então, esse efeito cascata que vai ser importante. Por isso que você sempre vê aqui no meu canal 3, 5, 4 exercícios, porque eu quero que vocês aprendam a aderir ao hábito. Que a partir do momento que vocês aderem, que vocês vão dar chance a esse hábito do exercício, do movimento, vocês veem o alívio, consequentemente o seu sistema nervoso já vai querer mais daquilo. Por quê? Porque teve um resultado, gerou aquela sensação que a gente tem quando a gente faz alguma coisa que é bom pra gente, né? Libera hormônios positivos no nosso corpo. Então é por isso que eu passo sempre os 3 movimentos, mas é por isso que eu friso a importância de você aderir ao hábito. Porque eu posso passar aqui os exercícios que a ciência mais testou, assim, que todos os exercícios que fazem bem para a nossa coluna, todos os hábitos que fazem bem para a nossa coluna. Mas se você não aplicar, se você não se dedicar em melhorar, se você não acreditar que você pode melhorar, infelizmente eu posso te passar 1000 exercícios, 1000 hábitos novos para melhorar a dor lombar, infelizmente você não vai melhorar. Por quê? Porque a mudança depende de você. Depende de você pegar os conteúdos que eu coloco aqui e aplicar aos poucos. Aplicar exercícios, aplicar hábitos novos que eu também falo aqui, entender melhor. Às vezes parece que a gente precisa fazer só exercício para a nossa dor melhorar, mas entender também os agravantes, o estilo de vida que eu tô tendo, onde que eu tô errando mais, se eu tô abrindo mão de alguma coisa e está gerando muito estresse, se eu não estou me alimentando bem semanalmente, eu posso melhorar. Você melhorando um pouquinho, gente, não precisa ser muito, mas você melhorando um pouquinho de cada vez, num longo prazo, essa mudança de hábitos pode transformar. Transformou a minha vida, como eu já falei em outro vídeo que você pode ter assistido aí no canal. Ajudou muito a transformar a vida de muitos dos meus alunos, que em breve vocês vão ver alguns aqui contando um pouquinho da história deles também. E isso é fundamental. Pode parecer clichê, pode parecer chover no molhado aqui o que eu estou falando, mas não tem como. As mudanças no nosso estilo de vida são fundamentais para a gente conseguir a redução da dor que a gente tanto almeja, ficar longe de remédios, ficar longe de cirurgias e trazer só felicidade e esperança para a nossa vida, tá bom? Se você gostou do vídeo, fique esperto, tá? Toda semana vão ter 2 vídeos aqui no canal, sempre terça e quinta os vídeos serão colocados aqui por mim. Além disso, eu tenho muito conteúdo bacana lá no meu Instagram também. Meu Instagram é Paulo Simões Personal Trainer. Se você quiser me seguir lá, com certeza eu vou estar trabalhando muito para os meus conteúdos lá também te ajudarem a reduzir a sua dor lombar. Eu sei que viver com dor lombar não é nada fácil, eu já passei por isso, mas nunca se esqueça, recadinho de todo fim de vídeo, viver sem dor lombar é muito possível e depende de você.